É isso aí, galera. Começando mais um podcast Trajetória. Sou Alisson Luna, estrategista digital, gestor de tráfego, empresário. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de ter aqui ao meu lado o cara que é empreendedor. Já treinou mais de 300 empresas ao redor do mundo. Ele que é especialista em liderança. Lucas Enz. Que satisfação e honra, irmão, ter você aqui. Vamos aprender com você hoje aqui e vamos também descobrir um pouquinho da trajetória Bora do sim. Lucas. Bora sim. Estávamos conversando agora nos bastidores aqui sobre o impacto dessa palavra trajetória, né? Quantos de nós temos trajetórias e não temos a oportunidade de compartilhar a nossa trajetória. Exato. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Alisson, obrigado pelo convite. Para você que está nos acompanhando aí. Então, fique com a gente até o final e a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória de empreendedorismo, a trajetória de liderança e vamos bater um papo bem bacana. Top demais. Hoje, fala assim a gente, porque tem a galera aqui que já conhece o Lucas, né? Mas nem sempre foi assim. O Lucas, o cara especialista em liderança. E aí a gente vai voltar lá atrás e agora você vai entender um pouquinho da trajetória. Porque antes de ser quem você é hoje, você foi outra pessoa. E aí a gente vai voltar um pouquinho lá, conhecer um pouquinho da tua história, de forma um pouco resumida. Quem que era o Lucas antes, o que que ele fazia, da onde surgiu, e aí até chegar nesse momento de hoje. Muito bem. E olhando para essa trajetória, então, não que eu fui outra pessoa, eu tinha outros papéis na vida profissional, principalmente, e a minha primeira experiência com liderança começou há 14 anos atrás, no ano de 2010, onde eu fui promovido à função de liderança. Trabalhava numa função ali comercial, e aí tive a oportunidade de ser promovido à função de liderança. E naquele momento eu descobri algo que muitas pessoas, muitos profissionais descobrem quando tem essa ascensão profissional, principalmente de um cargo operacional para um cargo de gestor de pessoas. O que eu descobri? Que eu não tinha a mínima ideia de como liderar pessoas. Que eu ia passar por alguns desafios e que eu não fui preparado para aquela função. E em 2010, então, após essa promoção, eu comecei a estudar, fazer formações, cursos. Era recém-formado em administração de empresas, que é a minha formação básica, né, da graduação. Aí fui fazer uma pós-gestão de pessoas, fui me especializar em alguns cursos na área de coach, professional coach, self-coaching e tantas outras formações na área de desenvolvimento humano. Costumo dizer que cursinhos de Senac, Sebrae, Sistema S, eu zerei, coloquei todo o meu recurso que eu tinha na época, financeiro, tempo. Gostava muito de estar participando desses cursos de curta duração. E meu primeiro curso de liderança, tenho certificado até hoje, foi em 2010, como liderar e desenvolver equipes, que foram 15 horas. E aí, tantas outras formações. Tive a oportunidade, em 2019, fazer uma especialização nos Estados Unidos, pela Ohio University, onde passei uma temporada lá, aprendendo sobre liderança. E por eu ter sentido essa dor lá naquele momento que eu fui promovido, eu identifiquei, na época, em 2015, eu era bancário, atuava no sistema bancário, e depois de uma formação ali em PNL, Programação Neurolinguística, eu identifiquei que, poxa, é onde eu quero estar, quero empreender. Empreender em que área? Na área de educação. Na área de educação corporativa. Aí você vai nivelando, vai nichando, onde montei a minha empresa, pedi demissão do banco onde eu trabalhava, já trabalhei no Sistema S, já trabalhei em multinacional, já fui gestor de equipes de vendas, e aí em 2015 queimei a ponte literalmente para de CLT para empreendedor, onde pedi demissão do banco, montei a minha empresa de treinamento empresarial e estamos aí para completar uma década, né? 10 anos de empreendedorismo nessa área. Top, show demais, né? E é pra você ver como que é louco, né? Você tava falando ali, foi nesse momento que, da tua trajetória, que deu quando você foi para os Estados Unidos, né? Você falou? 2019. 2019 foi onde você deu aquela mudança, assim, de mindset, né? O pessoal fala, pô, deu aquele estalo, é isso que eu quero. Você acha que foi nessa época aí ou teve um outro momento? Foi em 2015. Foi exatamente em 2015, 4 anos atrás, que é onde eu comecei algumas formações mais específicas para essa questão organizacional, de liderança e tudo mais. Em 2010 eu fiz o curso lá, enfim, porque eu tinha assumido a posição. Mas em 2010 foi o primeiro contato com a liderança em si, e aí em 2015 para 2016, ali no finalzinho de 2015, foi quando eu tive esse gatilho, durante o curso de PNL mesmo. Programação de Linguística, eu estava fazendo no Instituto, em Foz do Iguaçu, vinha um pessoal de fora fazer essa formação, e eu falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero ser esse mentor, eu quero ser esse treinador também. E aí a primeira coisa, quando eu fui falar, inclusive quando eu fui falar para o meu gestor da agência, naquela época que eu iria sair, ele falou, Lucas, se você quer ser mentor, se você quer treinar pessoas, por que não dentro da universidade do banco mesmo? Aí eu falei, olha,
Pode ser que sim, pode ser que não, mas se eu seguir ainda no banco, eu não vou ter a minha empresa. Meu desejo é ter a minha empresa desse segmento. E acabei não ficando, decidindo realmente sair, mas foi em 2015 que veio essa decisão e essa virada de chave. Assim como eu passei por essa situação lá em 2010, de ser colocado na posição de liderança, mas não ter sido preparado para isso, quantas outras pessoas não passam por isso também e acabam, às vezes, fracassando, desistindo, enfim, e por não ter a preparação. Então, 2015 foi o momento da virada de chave. Muito top, muito bom. E pensando agora já como o Lucas de hoje, o especialista em liderança, qual que é a parte mais difícil de ser um especialista em liderança, de treinar as equipes? Pessoas. A parte mais não difícil, mas a parte mais desafiadora são de fato as pessoas. E dentro de pessoas existe mentalidade. E aí nós vamos para um nível muito mais profundo. A mentalidade de quem está à frente das organizações. A mentalidade de quem está empreendendo hoje. A mentalidade de quem está de fato conduzindo os times. Então, a mentalidade do líder, do gestor, do empresário, do dono da empresa ou do gerente daquela equipe, ele tem o potencial para levar aquela equipe ao êxito, ao sucesso, como também tem o potencial para acabar com todo mundo, não conseguir engajar ninguém. Então, o maior desafio de verdade, de fato, é você trabalhar a parte comportamental e a mentalidade das pessoas que estão conduzindo seus times no dia a dia. Esse é um grande desafio. Entendi. Legal. Muito bom, cara. E olhando assim, você falou 2010, depois 2015 e 2019, foi para os Estados Unidos, aí veio pandemia. Como que foi para você nesse período de pandemia? Nesse momento da tua trajetória que você estava, é, nesse caminhar, né? Vamos se dizer assim, você já estava no digital, não estava no digital, a pandemia chegou, como que isso impactou o seu negócio, a sua empresa, como que foi isso para você? Essa fase fez uma total diferença na minha trajetória como empresário, principalmente. Então, nós vínhamos ali, eu tinha uma sociedade muito bem sucedida, com uma grande outra mentora também, Stella Centurion, que tem muito carinho por ela. Recentemente, esse ano, em abril desse ano, lançamos um livro em coautoria juntos, chamado Problema Seu. E devido à pandemia, claro, nós tínhamos atendimentos 99% presenciais. Brasil, Paraguai, fazíamos turmas, tínhamos turmas constantes, sempre bem cheias de pessoas, muitos inscritos, muitos participantes. Aí veio, de fato, a pandemia e tivemos que parar tudo. Tínhamos uma sala, tínhamos nossos móveis, tínhamos nosso espaço e aí, de repente, tudo se fechou. Conseguimos ainda, por decisão, segurar um pouquinho o espaço, os nossos móveis e tudo mais. Porém, aí vem a necessidade da mudança. Que eu já tinha ouvido, Lucas, por que você não vai para o digital? Por que você não começa a fazer aulas, mentorias também no digital? Aí vem aquele lado mais. Eu não sou um early adapter, né? Early adapter é aquelas pessoas que enfrentam a fila na Apple 5 dias antes, quando vai sair o novo iPhone, e pagam 5 vezes mais. Então, eu não sou aquela pessoa que é a inovação ser o primeiro da fila. Eu sou aquele cara mais conservador, tenho 38 anos, sou da década de 80, 86 exatamente. Então, eu não via isso de fato como algo necessário para aquele momento. Mas aí vem a tomada de consciência, né? Eu falo muito nos meus treinamentos sobre as fases da mudança, as 5 fases da mudança. A negação, a tomada de consciência, a preparação, a ação e a manutenção. Então, lá atrás, antes da pandemia, eu estava na negação. Não precisa, eu vou seguir no presencial, eu gosto do presencial, eu gosto das turmas cheias, eu gosto disso, aquilo. Aí, de repente, vem a pandemia e a negação vai para a segunda fase, que é tomei consciência. Falei, realmente, eu preciso para o digital agora, senão, de fato, a minha empresa ela vai acabar falindo, não vai conseguir se manter. E aí é onde eu fui para o mundo das lives, também estava comentando agora os bastidores aqui, que a trajetória veio de uma live que você fez, e isso fez com que você tivesse planos futuros para ela. E aí eu comecei a fazer um programa de lives, uma sequência de lives, que eu coloquei uma meta, eu vou fazer 50 lives. Por quê? Porque eu não tinha aquela habilidade para me comunicar no digital, não tinha aquela fluidez digital. Então eu falei, se eu não tenho, uma coisa que eu aprendi muito, eu também falo muito isso para os meus mentorados, você precisa ser intencional. Se você não tem aquela habilidade, se você fugir das oportunidades e praticar aquilo, você nunca vai ser bom. Então você tem que, de propósito, se colocar naqueles cenários para desenvolver aquela habilidade. Então eu falei, eu vou começar a fazer live. E eu coloquei um número, eu falei, vou fazer 50 lives. Isso na época de pandemia. E aí era de segunda a sábado, sempre meio-dia e 20. E o nome da live era Direto da Fonte.
onde eu tinha o porquê de ser direto da fonte, porque eu fazia leituras de livro e compartilhava lições de livros e também trazia alguns especialistas para fazer lives em collabs e eles eram a fonte daquilo que eles traziam. Então teve até alguns empresários que na época nunca tinham feito lives também. E eu fiz o convite e eles falaram, Lucas, que bom, deixa eu me posicionar, deixa eu falar. E eu costumo dizer que, né, eu fui um dos primeiros ainda no Instagram, antes do Instagram liberar lives com mais de 2 pessoas, eu fazia carrosséis, ou seja, entrava um, ficava 15 minutos, saía, entrava outro, ficava 15 minutos. Então eu fui um dos primeiros a fazer live com mais de uma pessoa, mais de um convidado, nesse formato ainda, né, tradicional. E aí comecei a me posicionar direto da fonte, 50 lives, fiz 50 certinho, fiz uma live de encerramento, convidei várias pessoas, gestores de empresas, pessoas próximas a mim, distantes também, pessoas de outras cidades que eu nem conhecia, conhecia através das lives, acabei convidando, mas aí eu fui me posicionando digital. Mas não por uma decisão espontânea, foi por uma situação que todos sabemos o que aconteceu, tivemos que sim ou sim implementar isso na nossa trajetória. E aí que vem a grande virada, né? Você saber surfar a onda, a gestão de crise, é você conseguir surfar a onda e tirar proveito dela. E aí hoje nós temos, alguns anos depois, 3 anos depois da pós-pandemia já, quase 4 anos, nós estamos surfando a onda muito bem. Estamos com 99% dos meus atendimentos hoje são virtuais, são online. Isso permite que nós estejamos essa semana, por exemplo, eu estive através do digital na África, com empresários da África, com empresários dos Estados Unidos, com empresários de outras partes do mundo, devido ao digital. Então, hoje nós já dominamos o digital e grande parte dos nossos treinamentos são no digital. Mas, em resumo, respondendo a tua pergunta, se não tiver, às vezes, um fator motivador, que é o prazer ou a dor, no meu caso foi na dor, porque eu não queria que a minha empresa fechasse, às vezes a gente não gera algumas mudanças. Então, esse cenário foi totalmente necessário para que a minha trajetória saísse do físico e, de fato, explorasse esse universo digital. Muito bom. E agora, depois de tudo isso que você falou, não tem como não perguntar qual que é a importância do digital para o seu negócio hoje. 100%, né? Não só para o meu negócio, como as mudanças estão acontecendo numa velocidade que a gente não consegue nem mensurar. Não é para um específico segmento de mercado. O digital hoje ele impacta todos os negócios. Seja para você posicionar quem você é, seja para você posicionar quem é a tua marca, quem é teu produto, onde você está, seja para posicionar o que você pensa, que tipo de café você toma, se você faz esse exercício não faz. Então, o digital hoje ele tem um viés de mostrar, humanizar as marcas, humanizar as empresas e mostrar que nós temos sim uma vida por trás disso, e ele traz uma visão de posicionamento, o digital traz uma visão de canais diferentes para você vender, para você estar próximo do seu cliente, para você apresentar o seu produto, o seu serviço. Em resumo, o digital hoje ele é essencial tanto para o meu negócio, que é no segmento de educação, como para qualquer outro segmento de mercado. E essa pergunta aqui, na hora que você estava falando, veio na minha cabeça. Falei, cara, na verdade eu vou perguntar para você. Às vezes você tem esse mesmo contato que eu. Eu tenho contato com muitos empresários, então eu faço muitas reuniões. Só que eu vejo que ainda, mesmo assim, depois de uma grande pandemia, depois de tudo isso que a gente viu que foi necessário, essa mudança de mentalidade para as pessoas saírem do offline, vamos dizer assim, e vir, né, para o digital. E às vezes o digital, não estou nem falando de você fazer anúncio, você ficar fazendo live. O simples fato só de abrir um Instagram, você já está no digital. Porque se você nem abriu, você nem está lá, né, que é a maior avenida do mundo hoje, a internet, né? Você tem notado que ainda hoje existe pessoas que não entenderam a importância do digital para o negócio deles? Com certeza tem. Nós estamos numa transição de geração, né, Alisson? Ou seja, ontem mesmo estava lendo uma pesquisa uma pesquisa feita com a universidade, esqueci o nome agora, mas que ela apresentou um número lá, quantas pessoas da geração Baby Boomers, que lá da década de 60, 70, vão se aposentar nos próximos anos. Então, nós estamos numa transição de geração ainda. E essa geração que vem na década de 80, 90, ela não é tão digitalizada assim. A não ser em cenários de ruptura, como foi a pandemia, muitas dessas pessoas não teriam se lançado nessa utilização do digital para se posicionar, para o Instagram, alguma coisa assim. E em curto espaço de tempo, as redes sociais eram vistas como uma questão de perda de tempo para algumas pessoas. Inclusive, se você acessasse o Instagram, uma empresa que trabalhava alguns anos atrás, você corria risco de ser demitido. Por que você está fazendo Instagram? Ou seja, via como um entretenimento, não como um negócio. E sim, tem muitas pessoas hoje, no dia a dia, nós atendemos simultaneamente hoje, em dezembro de 2024, se eu olhar para a minha grade de clientes que eu estou atendendo, estou tendo mais de 40 empresas simultaneamente. Então, dessas 40 empresas que atendemos, quantas não têm essa dificuldade, esse desafio, que às vezes são apenas consumidores do que está lá, mas não são, de
fato expositores, não usa os canais para se comunicar, para vender e para falar. Então, assim, nós temos uma grande parcela ainda de pessoas que estão à frente dos negócios que por desafios, dificuldade. E um ponto que nós precisamos levar em consideração, Alisson, que às vezes nem é a falta de vontade da pessoa, que a pessoa às vezes não se sente preparada, não sabe como manusear, não sabe como movimentar aquilo. E aí vem de fato uma visão de que se você não sabe, conte com alguém que saiba. Exato. Contrate pessoas que vão te apoiar a desenvolver isso. Não, você vai querer fazer do seu jeito. Aí na primeira, segunda perrengue que você passa, você vai acabar, não dá para mim mesmo. E aí você volta lá para a primeira fase da mudança que eu comentei antes, que é a negação. Falei, tentei, ninguém tá vindo, fiz uma live, deu uma pessoa, nunca mais faço isso na minha vida. Aí começa a negar, começa a ser mais rígido. Mas sim, respondendo a tua pergunta, tem muitas pessoas. E eu poderia ser uma dessas, tá? Eu sou um perfil mais conservador, que também não gosta muito de se expor, de falar, mas a gente entende que a necessidade do mercado precisa. Legal, muito importante. Não vou nem falar muito, porque eu trabalho com isso, né? Se eu falar, vai falar, tá puxando sardinha, mas não é. É de fato, é de extrema importância, né? Tava comentando, eu até brinco, eu comecei a criar uma comunicação no meu Instagram, fazendo comparação com alguns objetos, sabe? Esses dias eu até coloquei bem assim, você tem que ser uma air fry. Aí agora eu vou falar que você precisa parar de ser um micro-ondas. Eu vou começar a soltar esse tipo de conteúdo. Por quê? Também, né? A importância, só para você ver como é importante o digital. Tava conversando com alguns clientes e dando essa ideia. Falei, cara, eu tô percebendo que você usa o seu Instagram. Tô falando de você, tá? Só para ficar claro, não tô falando do Lucas. Você tá usando o seu Instagram como um canal de vendas. Beleza, nós sabemos que o Instagram ele foi desenhado para entretenimento. Então, existem várias estratégias que as pessoas acabam não entendendo, utilizando muito comercial dentro de algo que talvez não é para ser tão comercial assim. Às vezes eu entro no perfil de algumas empresas e falo assim, cara, meu Deus, parece... Sabe na frente do mercado que eles colocam aquele monte de panfletinho de preço, assim, valores? Cara, eu entro lá, é aquilo. Então, assim, infelizmente ainda as pessoas não têm a consciência, não entenderam que é um entretenimento. Se você utilizar de forma inteligente, você consegue fazer grandes resultados, né? E eu tava falando justamente com isso. Falei, cara, a importância de você estar ativo no Instagram. Talvez você não precisa postar muitos conteúdos. Eu falei bem assim, eu vou criar um negócio diferente. Eu criei uma metodologia, falei, vamos testar e vamos validar. Coloquei lá, peguei uns 3 clientes que eu tenho, falei, vamos fazer esse teste? Você já não cria conteúdo mesmo? Vamos criar 12. Eu preciso de 12. Esses 12 nós vamos desenhar. Vai ser estratégico. Vamos desenhar os 12, só que você vai precisar estar todos os dias nos stories. Por quê? Stories é igual banho. Todo dia tem que ter. Se você não tomar, você vai feder. E hoje, do jeito que o negócio tá, se você tá lá, se você faz anúncio ou não faz anúncio, faz o story, às vezes você fala do seu produto, fala da sua solução, o cliente entende, mas você pega e não faz a oferta. Aí entra o micro-ondas. Você tá aquecendo para outro vir comer, pô. Porque você vai lá e faz. Nossa, o cara entendeu. Nossa, eu preciso disso. Aí ele sai do teu store, você não fez oferta, ele vai no store do concorrente. Aí o concorrente já chega assim, não, eu sei que você tem esse problema, esse, isso, isso, isso. Clica aqui, fala com a gente. O cara clica, vai lá e compra. Então para de ser micro-ondas, né? Até tava brincando, você para de ser micro-ondas. E é muito importante isso para os negócios, né? Isso escala muito os negócios. Eu tenho notado uma grande diferença. 2025 isso vai ser... A galera ainda não se ligou. Tem muita gente que não se ligou, mas 2025 as mudanças vai ser muito grotescas em relação a posicionamento, a como usar o Stories, a como usar o feed. Então isso muito vai mudar. Mas, falei demais. Voltando aqui pro Lucas, dentro de tudo isso que a gente conversou, talvez você teve dificuldade. Qual que foi as dificuldades que você teve aí na tua trajetória? Cara, principalmente uma coisa que falta para muitos empreendedores aí é a constância, né? Você tem que ser constante. Então, você ser constante é uma decisão. E essa constância, eu não digo que foi uma coisa que eu negligenciei, pelo contrário, sempre tive, mas é um desafio para você ser constante É difícil, naquilo. não é fácil, não. Você repetir. Eu tô há quase 10 anos falando sobre liderança. Então, toda vez que falo que você fala, eu falo sobre liderança. Eu tenho liderança, minha empresa tem foco em lideranças. Claro que eu tenho um hub de soluções que atende diversos pontos dentro das organizações.
informações. Mas a minha fala, o Lucas, ele é de liderança. Então, essa constância, Alisson, é um desafio que nós vamos ter que lidar todos os dias para que a gente consiga ser repetitivo. Conhecimento, prática e repetição. Então, eu adquiro um conhecimento, eu pratico, eu vou repetindo aquilo até ter o resultado. Então, o grande desafio, de fato, é manter essa constância. Outro desafio também, de fato, é essa gestão de pessoas do dia a dia, você ter ao seu lado pessoas realmente que estão comprometidas, que estão dispostas a caminhar com você. Algum tempo atrás, nos últimos meses, no último ano, aí o home office, por exemplo, esteve muito em alta. Hoje, a tendência é que o presencial, e eu fiquei 2 anos morando agora em Alphaville, São Paulo, eu voltei recentemente para o Paraná, mas lá o quanto o presencial voltou. Lá você vê as grandes corporações, grandes players mesmo do digital indo para as salas, levando as equipes e todo dia estão lá, nas dailies, as reuniões diárias e tudo mais. Então, um dos grandes desafios, de fato, é fazer essa gestão híbrida também de pessoas que estão presenciais, pessoas que estão distantes de você, como manter esse engajamento, como manter essa comunicação alinhada. Então, esse é um grande desafio que eu enfrento. Hoje nós temos uma equipe por trás em diversas partes do Brasil, faço parte de uma equipe que tem em diversas partes do Brasil, e aí manter essa comunicação, manter essa constância, essa estratégia funcionando é um grande desafio também. E uma coisa que nós falamos recentemente, até falei com alguns empresários sobre essa questão de home office presencial, é o quanto o home office às vezes transformou as empresas em consultórios, vamos usar assim uma analogia, um consultório de alguém que tem que marcar a hora para falar. Então, no ambiente físico, não. Alisson, tá aí, bate na porta. Posso falar 5 minutinhos? Claro, pode entrar aí. Ou não, Lucas, daqui a pouquinho, terminando aqui, só mandando esse e-mail, essa mensagem, eu vou ali na tua sala. Mas no home office, a gente quer agendar para falar com o nosso colega, o cara que está ali comigo trabalhando, você pode agora. Então, ele mudou um pouco essa mentalidade. Isso é algo que não deve acontecer, tem que ser quebrada essa visão. Então, esse grande desafio também de lidar com essas mudanças, com essas gerações que estão entrando no mercado hoje, cada vez mais presente. Então, esse é um dos maiores desafios. E um último aí que talvez que eu possa dizer para você é lidar consigo mesmo. Lidar com os nossos padrões, lidar com as nossas crenças, lidar com aquilo que eu penso, naquilo que eu acredito, que não é que eu vou mudar a minha crença em relação a algumas coisas, mas é entender como o mercado está caminhando e algumas coisas que davam certo antes para mim não vão dar mais certo agora. Então, também ter essa visão, essa mudança, essa mentalidade mais ágil para mudar é algo que eu não tenho. Eu não sou esse cara tão ágil, como já falei, da inovação, da mudança. Mas eu preciso estar totalmente conectado, acompanhando ali para não ficar para trás. Isso é muito importante. Esse último desafio, que é o se atualizar, né, de forma constante e rápida, né, porque principalmente no digital, né, falando principalmente no digital, e isso impacta também o físico hoje, porque as mudanças acontecem, quem acompanha normalmente sai na frente, né, aquela frase que é comum, né, passarinho que chega primeiro bebe água limpa. Realmente isso acontece no digital. Eu lembro, né, você falou uma coisa que me trouxe à memória algo, que em 2019, quando a gente lançou, eu fiz o lançamento de uma expert que ela é especialista em ensinar as pessoas a fazer sabão de soda. Quando eu entrei, aí foi minha mudança do digital. Tipo assim, eu entrei no digital, eu fiz lá um cursozinho, só que nunca tinha conseguido de fato um resultado expressivo para falar, nossa, esse negócio é bom mesmo, vai dar para viver disso aqui. E quando eu tive essa oportunidade numa empresa de marketing performance, do meu amigo Igor, meu primeiro mentor, satisfação sempre, tamo junto, cara que me direcionou para muita coisa. Cara, que ele me falou, nós vamos vender sabão. Eu falei, não é possível, vender sabão na internet. Ele falou, vamos vender. Eu falei, tá, como que vai ser investimento? Ele falou, 60 mil. Eu falei, 60 mil pra vender? Só na captação de lead. Nessa época era captação de lead. Eu falei, meu Deus do céu, esses caras é doido. Na minha cabeça eu ficava desse jeito, esses caras é louco, velho. 60 mil pra fazer captação de lead pra tentar vender sabão de soda vegano ainda. Era bem específico, bem nichado. Cara, aí foi aí que foi a mudança. Lançamos, foi meu primeiro 6 em 2, a gente faturou. Na minha cabeça, naquela época, foi 293 mil, mas agora, corrigindo, né, o expert esse tempo atrás esteve aqui com a gente, quem assistiu sabe, ele falou que não foi isso, foi 400 e pouco que a gente faturou, porque teve alguns números que a Hotmart ela acabou escondendo, e aí depois ele fazendo o levantamento, ele descobriu que tinha essa falha lá e faltou algumas coisas.
Eu falei, cara, só que só o 293 pra mim já tava bom, irmão. Eu falei, caraca, mano. No primeiro dia foi mais de 100 e poucos mil. Eu falei, vendeu sabão. Não vendeu sabão, vende qualquer coisa. Eu falei, não, agora vende qualquer coisa. Aí a trajetória do Alisson começou, né? Ali a gente fez diversos lançamentos. Enfim, não é sobre mim. Mas um ponto importante não é o. Me corrija se eu estiver errado. Aham. Não é o sabão. Vocês venderam como fazer aquele sabão. Como O fazer o sabão. conhecimento por trás de quem tinha. Conhecimento, Vocês venderam o exatamente. conhecimento. Vendeu, exatamente. Eu me expressei errado, né? Eu falei vender o sabão, não é como fazer o sabão. O conhecimento por trás. Exatamente. Então, ó, pra você ver. Talvez você está assistindo aqui, você tem um conhecimento e acha que não é nada, né? Eu sempre falo, né? Eu gosto de usar muito isso, principalmente quando a gente está em célula, né? Eu sou cristão. A gente fala, pô, você, mas eu não sei nada da Bíblia, não sei o que. Você sabe um versículo? Sei, então você sabe mais do que quem não sabe nenhum. Então, pro mercado digital, pro negócio também. Se você tem um conhecimento, talvez para você pode ser básico, mas a pessoa que está do seu lado, para ele, você vai falar, para ele, vai falar: Meu Deus, o que é isso? Nunca vi, nunca imaginava. E aí que tá uma grande oportunidade, né? Não menosprezar, talvez, o seu básico, porque o seu básico pode ser algo de muito valor para outra pessoa, né? Muito Exato. importante. Dentro dessa trajetória, Lucas, nós como seres humanos, né, a gente comete alguns erros. Qual que foram os erros? Começa a lista agora, tem uma folha aí de alguns metros. Nós vamos cometendo alguns erros, de fato, né? E nesse erro de empreender, de fato, o primeiro que vem à mente vem lá atrás, né? De não ter percebido essa onda digital no momento anterior ao desafio que surgiu depois. Essa foi uma grande falha minha, sabe? Eu perdi de uma oportunidade muito grande. Enfim, mas eu vejo que chegou na hora certa. Tive a flexibilidade, uma frase que eu ouvi quando eu tive que fazer essa mudança. Feliz os flexíveis que não serão quebrados. Se eu ficasse rígido, não, vou cruzar o braço, logo vai passar, daqui a pouco a gente volta pro presencial, eu teria passado por alguns perrengues. 2 filhos pequenos, um recém-nascido, família, tinha renda, minha esposa tinha renda dela também, claro, mas a minha renda também era parte da casa principal. Enfim, e aí teve aquela percepção de que eu deveria ter começado antes. Então, esse foi um dos grandes equívocos que eu tive aí nessa jornada empreendedora. E pensando também em outros erros, teve muitas vezes, Alisson, e aí vem muito de um padrão de comportamento também. Pensando nessa visão também de posicionamento, quantos lugares eu tive a oportunidade de ir presencialmente, de estar à mesa com muitas pessoas que antes para mim eu via como referência, como se fosse um ator ou uma atriz, na época que você assistia na televisão, e se você encontrasse aquela pessoa, meu Deus, no meu segmento são grandes empresários, grandes mentores, que eu tive a oportunidade de estar junto. Hoje faço parte da equipe, sou gestor de um pilar de uma das empresas de educação do Brasil, de um cara aí incrível, que é o Davi Braga. Eu trabalho junto com ele, todo dia estamos juntos. Inclusive está casando agora, lá amanhã é o casamento dele. E a gente tá junto, mas são pessoas que eu tive a oportunidade de estar. Mas antes desses últimos 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para diversas cidades, diversos estados, onde, por exemplo, o diretor das empresas ia me buscar no hotel para me conhecer, para a gente ir chegar na empresa e treinar a equipe deles. E aí eu fico sempre com aquele pensamento: por que eu não aproveitei aquela oportunidade um pouco mais? E aí vem que eu poderia ter feito uma pergunta para aquele cara ali que talvez fosse aquilo que eu precisava saber. E aí quando eu chegava no hotel, começava a surgir tudo aquilo. Poxa, podia ter aproveitado um pouco mais, aquilo que o meu perfil era um pouco mais tímido. Então, muitas vezes quando eu estou treinando equipes, eu estou no meu perfil adaptado, porque eu sou um pouco mais introspectivo também. Então, um dos grandes erros que eu cometi é não ter explorado mais mentes brilhantes que sentaram ao meu lado nesses últimos aí 10 anos. Ter a oportunidade de estar com eles e pessoas que talvez nunca mais vou ver. Pessoas que já estão fora do Brasil, que já foram para outras grandes empresas aí. Então, isso foi um grande equívoco também. E aí eu deixo para você. Se você tiver a oportunidade de sentar na mesa com alguém, já vá com a pergunta preparada ou busque fazer o máximo de perguntas que você puder. Fale menos e pergunte mais, se a pessoa falar mais. Deixa ela apresentar. E aí, algumas oportunidades que eu tive, eu realmente desperdicei, porque não aproveitei como eu poderia ter aproveitado. Foi um grande erro que eu cometi. Isso é verdade, isso é uma grande verdade, né? Nós acabamos perdendo grandes oportunidades. Eu vou te falar, já tive a oportunidade não só com grandes players do mercado, mas também às vezes a gente acaba.
Eu acho que acaba sendo um erro, cara. Por exemplo, muitas das vezes tem pessoas que vão olhar pra você, vai olhar pra mim, vai falar, cara, esses caras não tem nada pra me agregar. Não sabem. Da mesma forma que às vezes a gente vai olhar pra outra pessoa que não é grande no mercado e fala, cara, essa pessoa não tem nada pra agregar. E é isso, às vezes você tá na mesa com uma pessoa que talvez não é tão conhecida e esse pequeno erro, né, de talvez fazer uma pergunta ou então aquela troca de ideia mesmo, sem entender que aquela pessoa que do outro lado tá ali, fala, cara, essa pessoa aqui tem uma coisa que se eu perguntar pra ela, ela vai me ajudar. Né? Isso é muito importante. Só que não só de erros vive o homem. Mas agora eu pensei num outro erro aqui, eu acho que eu quero perguntar pra você, pensando nessa, acabei de falar o negócio aqui, tem que aproveitar o homem, né? Tem que perguntar. Você, assim, na tua visão já como especialista, vendo aí as empresas que você atende, qual que é o maior erro das empresas na contratação? A urgência. Contratar o primeiro que aparece. Contratar porque tem uma vaga disponível, se tem alguém para indicar, indica para mim que estou precisando, aí vem a primeira pessoa e contrata. Não tem um processo bem estruturado. Um início, um meio e um fim do processo de recrutamento e seleção. Então, as empresas hoje contratam muito pela necessidade. Agora, final de ano, esse podcast sendo gravado em dezembro. Então, no final de ano acontece muita contratação de vagas temporárias, mas todo ano tem dezembro. E muitas empresas, poxa, agora é época de contratar, tá difícil, isso, aquilo, mas vai ter dezembro. Você começou quando? Em dezembro. Por que não começou em outubro já a projetar, programar? Então, o processo de recrutamento e seleção das empresas hoje, eu vejo que ele é muito falho. Ele não tem um processo bem estruturado de início, meio e fim. De vamos começar com a divulgação da vaga, vamos começar com as entrevistas, vamos ter uma quantidade X de candidato para entrevistar, vamos analisar o perfil comportamental, vamos fazer depois do perfil uma nova entrevista, vamos colocar o gerente da área para entrevistar essa pessoa. Muitas das empresas ainda acreditam que o RH tem que contratar todo mundo. Não, o RH ele é responsável por falar da vaga, por prospectar currículos, fazer uma entrevista, sim, aplicar um perfil, mas muitos gerentes de área acabam nem passando pelo processo de contratação, de fazer uma entrevista, simplesmente o RH define e vai, ok, já achei alguém para você. Então, em resumo, é não ter um processo bem estruturado e muitas vezes acabam contratando na urgência, não são preventivos em relação a isso e acabam tendo dificuldade. Depois acaba mantendo a pessoa. Ele fala, não, mas ela é boa? Não, não é boa, mas aí eu vou ter que começar tudo de novo. Não, deixa ela ali. Aí vai deixando a pessoa, e porque se torna dependente daquele indivíduo. Enfim, então esse grande erro. Não ter um processo bem estruturado. E se eu não tenho um processo bem estruturado, Alisson, é porque eu não valorizo aquela etapa. Eu tenho um livro muito bom chamado Pipeline de Liderança, do Rancharan, que ele fala, o Rancharan e mais alguns outros coautores com ele, ele fala dos 6 níveis de liderança, né? Que eu saio de colaborador individual para gerente de pessoas, depois para gerente de gerentes, para gerente disso, gerente daquilo, ser diretor de grupos, até se tornar CEO. E hoje até vale a pena citar o quanto nós ouvimos muito o termo CEO, né? Chief Executive Officer, ou seja, o dono do negócio todo, o diretor do negócio todo ali. Que muitas vezes não é o fundador, não é o dono da empresa, mas é o que manda, é o grande líder, o grande cabeça. E hoje nós ouvimos muito, pessoas abrem uma empresa ali, estão ali e ela é CEO. Não é isso aquilo CEO, mas souber o que tem por trás de ser um CEO de verdade, o caminho para você chegar nesse nível que o Rancharan apresenta no Pipeline até ser CEO é um caminho gigantesco, é um caminho de fato muito desafiador, de muita preparação. Mas hoje isso foi meio que banalizado também. E aí quando a gente olha para esse processo de recrutamento e seleção, aí nós vemos também na seleção interna das empresas. Então, às vezes eu quero trazer um líder, quero trazer alguém para gestor, mas eu nem busquei ter um processo interno, um recrutamento interno para ver se preparar alguém da base para conseguir de fato subir nessa posição. Então, desde a contratação externa como contratação interna, isso é um dos grandes equívocos, um dos grandes desafios das empresas, não ter um processo bem estruturado. E aí no livro do Pipeline, o Rancharan ele traz uma frase que diz: para aquela empresa que acredita que e não estou negligenciando vendas, tá? Vendas, ela é o coração, é o que faz as empresas se moverem. Sem vendas, as empresas não existem. A empresa fecha se não vender. Mas ele diz lá, empresas que acreditam que venda é a solução para tudo, em momentos de crise vão só acelerar as vendas. Vão querer vender mais, vender mais, vender mais. E aí imagina que você está passando por uma dificuldade, um momento de crise na tua empresa, e aí você fala, não, vamos vender mais, vamos vender mais. E às vezes a falha é na tua equipe, a falha é numa pessoa que está na liderança, a falha é na falta de captação técnica ali das pessoas e tudo mais. E aí você vai estar focado em apenas uma coisa, mas parece que nunca vai evoluir, nunca vai crescer. Então, se eu não tenho uma valorização do processo de recrutamento e seleção,
eu não vou dedicar esforço, tempo, estratégia. Eu vou fazer de qualquer jeito, mas eu vou fazer de maneira mais estratégica aquilo que eu valorizo mais. Então, muitas pessoas não têm esse processo estruturado de recrutamento e seleção por não valorizar muito essa etapa e acabam tendo muitos problemas. Show. É o que eu sempre falo, né? A gente acaba dando mentoria para outros gestores de tráfego, donos de agência, né? E é uma dor isso, é uma dor muito grande, né? Eu sempre falo para eles assim, cara, demore, seja lento para contratar e rápido para demitir, cara. Não tem, porque é isso que você falou. Muitas das vezes o problema tá naquela pessoa. E uma frase que falaram uma vez para mim, eu falei, cara, empresa não tem que ter coração. De certa forma, realmente não tem que ter. Porque senão você fica lá segurando alguma coisa pelo um apelo emocional e acaba ferrando o restante da empresa. Já vi grandes empresas quase falir por causa de apego emocional. Ah, não vou mandar essa pessoa embora, mas essa pessoa tá fundando seu negócio. Você não vai mandar? Já foi identificado isso. Uma das matérias que eu vi ontem, alguns publicando sobre o Itaú. O Itaú demitiu um diretor de marketing deles que tinha mais não sei quantos anos de casa, porque estava usando cartão corporativo para coisas pessoais. E aí o Itaú foi lá e demitiu esse diretor de marketing. Tinha muito tempo de casa. Falou, pô, cara, mas o cara era bom, isso, aquilo, mas fez algo que não era condizente com a cultura e podia deixar mau exemplo às pessoas. Então ele tinha já mais de 2 décadas de empresa, se eu não me engano. Posso estar Imagina. errado, mas foi desligado. E, e aí, ou seja, será que nessa hora é coração ou é razão? É o que a empresa quer, o que a empresa quer demonstrar, quer transparecer. Então, de fato, tem que tomar essa decisão. E até porque esse posicionamento do líder, né, do dono da empresa em si, vai demonstrar algo para a equipe. Se a equipe vê que, você errou Tá tudo bem. de uma forma assim, também posso errar. Exato. Né? Então, às vezes é um posicionamento que às vezes o cara nem queria de fato te mandar embora, porque, igual você falou, imagina, pô, o cara tá há muito tempo. Só Mas, por causa do negocinho desse aqui, só que esse negocinho, se eu deixo passar, daqui a pouco todo mundo tá fazendo um negocinho também, exato. né? E aí é muito embaçado. Mas, não só de erro vive o homem, a gente acerta. Qual que foi os maiores acertos? Aí eu vou repetir. O maior desafio é a constância, mas um dos maiores acertos que eu tive foi a constância também. Inclusive, se você me convidou para esse bate-papo aqui, é devido à constância. Nós nos conhecemos lá no evento do COGEF, né, do Conselho Jovem Empresário de Foz do Iguaçu, e me levaram até lá pela minha constância. Então, o maior acerto que eu tive, Alisson, não foi ser aquele empreendedor que ficou tentando de tudo, dando tiro para qualquer lado, fui constante. Claro que hoje, um viés empresário, você pode ter sim várias empresas, investir em vários segmentos, em vários nichos e tudo mais. Mas tem muitas pessoas, muitos empreendedores hoje querem fazer isso sem ter algo bem estruturado primeiro para depois tentar outras coisas. Então, a constância, eu acho que eu fui muito constante, eu investi muito recursos que eu tinha e que eu não tinha, já cheguei a vender um carro que eu tinha para conseguir fazer formações, inclusive essa que fui para os Estados Unidos, eu coloquei um carro que eu tinha no jogo, vendi, levantei recursos e fui fazendo. Então foi essa decisão de realmente investir. E o meu maior valor que eu considero hoje é o conhecimento que eu adquiri, o ensino que eu fui buscar, o investimento que eu fiz. Então a constância, a busca pelo aprendizado, pelo conhecimento e que me levou a estar em mesas, como eu te falei, decisões também de desapegar às vezes. Como falei, ficamos 2 anos fora, eu, minha esposa, meus 2 filhos. Nós tomamos uma decisão, desapegamos para conseguir ter um movimento lá, voltamos agora para uma decisão e tudo mais, estratégica até também, mas criamos vínculos, criamos laços e essa mudança, às vezes, de ambiente também, estar em ambientes. Então, nunca hesitei em investir em mentorias, em treinamentos, em cursos. Então, isso foi um acerto que eu considero que vale para todo mundo. Então, invista tempo e financeiro para estar em ambientes com pessoas que vão acrescentar na tua vida. Show. Lucas, o que te motiva a fazer o que você faz? Cara, pode ser meio clichê, mas eu sempre repito isso, é dar não condições não, mas dar um caminho para os meus filhos, dar um exemplo para os meus filhos também do que é, de fato, você ter um negócio, você trabalhar por aquilo. Esse é um primeiro ponto, deixar um bom legado, um bom exemplo aí para os meus 2 filhos, para o Joaquim e para o Emanuel, que hoje Joaquim vai fazer 7, Emanuel fez 5 recentemente. Então, deixar esse bom legado para eles. E, por outro lado, aí, olhando para um fator externo,
É realmente você mostrar para as pessoas, para os empresários, que tem uma maneira de você empreender, de você ser constante, de você ter resultado. Então, quando eu pego um empresário para atender, Alisson, cara, eu me torno sócio da empresa dele. E eu não vou, e não recebo parte do lucro, tá? Ele me paga, mas não recebo parte do lucro. Mesmo assim que ele consiga faturar muito mais e consegue, e aumenta o faturamento, mas não vou receber parte daquilo, mas eu me torno sócio da empresa. Eu olho no olho, eu falo, cara, é isso, tá certo, tá certo. Recentemente fomos falar sobre um planejamento para 2025, recentemente mesmo, numa empresa lá, e uma das diretoras da empresa lá comentou, não, mas não vou conseguir entregar porque eu vou viajar. E viajar, negócio, não, vou tirar um dia de descanso. Peraí, mas não dá. Ou você quer ou você não quer. Ou você vai ser disciplinado com isso, tudo bem, viajar. Mas a resposta é, então, eu vou entregar antes da viagem para eu conseguir viajar um pouco mais tranquilo. Então, às vezes, um empreendedor, ele tem essa visão de que suor, a ralação do dia a dia é suficiente. Ah, não, mas você não sabe quando eu estou trabalhando aqui, você não sabe quando eu estou ralando. Tá, de fato, estamos. Mas você precisa ser mais estratégico, você precisa se comprometer com questões mais estratégicas da sua empresa. E aí, às vezes, negligenciam. Então, eu entro, de fato, mergulho de cabeça, eu viro parte daquela empresa e eu pego no pé, eu cobro. Eu sou aquele mentor que dá bronca, que dá feedback, que reconhece, mas também quando precisa olhar no olho e falar, olha, ou você faz ou não dá certo. E aí eu dou essa direção e faço esse movimento bem firme mesmo. Top. E é louco, né, isso aí, porque a pessoa, quando ela era CLT, ela cumpriu o horário, né? Aí quando vira empreendedor, acha que vai trabalhar menos. Que é uma liberdade, né? É, Uma vou ter uma autonomia. liberdade, vou trabalhar menos, vou fazer meu horário. De fato, você vai conseguir isso algum dia, né? Não vai ser da forma talvez que você está pensando, do dia para a noite, né? Que a maioria acha que é isso. Vai ter que trabalhar muito, vai ter que ralar, né? Hoje em dia o mercado digital ele é muito ruim também com as grandes falsas promessas, né? Que tem aí no digital. Mas é louco, né? Você vê assim, grandes empresários, empreendedores, donos de negócio, até prestador de serviço mesmo. A pessoa ela acha que, eu que mando no meu tempo, eu que mando no meu negócio. E aí você vê que a pessoa nunca evolui mesmo, porque quando o que tem que ser feito não faz. Aí depois, Exato. por que que eu não cresço? Porque minha empresa não escala. E aí que nós falamos sobre a maturidade empresarial. É diferente de você ser empreendedor de você ser empresário. Empreendedor é aquele que encontrou a solução, vai abrir a empresa, vai fazer as coisas iniciarem. Mas para ser empresário, você precisa fazer não o que você gosta, mas aquilo que tem que ser feito. Aquilo que Exatamente. precisa ser feito. E aí a diferença do orgânico, uma analogia que eu costumo fazer é do orgânico para o estratégico. E a frase que eu uso, isso não é sobre marketing digital. Mas tem uma diferença entre orgânico e estratégico. O orgânico é aquele que abre a empresa, abre a porta e vem cliente. Se vem, tá tudo bem. Se chover, não tem. Se tem sol, tem. E fica lá esperando. Agora, o estratégico é aquele que pensa o que vamos fazer, que canais vamos utilizar, que tipo de ação a gente vai fazer, que tipo de ação dentro do marketing interno vamos fazer para a equipe, que tipo de ação externa vamos fazer para trazer mais cliente, para atrair mais, para gerar mais valor, para vender mais. Então, tem que estar constantemente pensando nisso, trazendo essas ideias, envolvendo o time. Não simplesmente falando, precisamos vender mais. Pessoal, a venda da semana não foi boa, temos que aumentar as vendas. Não, só esse tipo de comunicação Não bater uma meta. não bateu uma meta. E aí, aquilo. E aí vem essa pauta deu até um questionamento de uma diretora de uma grande empresa, uma multinacional. Eu ia fazer uma palestra na convenção deles. E aí ela pediu, né? Geralmente, manda um slide pra gente ver se tá tudo certo, tá condizente, congruente com o que a gente prega aqui. Aí tinha um slide lá que diz o seguinte: o maior erro, um dos grandes erros dos líderes atualmente é foco no resultado de curto prazo. A miopia do foco do resultado de curto prazo. E ela questionou, ela falou, Lucas, esse slide aqui, o que ele quer dizer? Explica para mim. Porque aqui nós temos aqui a gente é pressão aqui, a gente quer que o time bata a meta todo dia. Isso aqui não é um pouco discrepante, diferente do que a gente prega? Eu falei, não, vocês estão totalmente corretos, é a política de vocês, tem que bater meta comercial. O que está querendo dizer esse slide, eu vou explicar durante a palestra, é que se deu certo, legal, deu certo, mas o líder não para discutir com o time o que deu certo. Qual foi a ação, qual foi a campanha, qual foi a postagem, qual foi o conteúdo, qual foi a campanha de tráfego que a gente fez, que deu certo. Deu errado? Deu errado. O que deu errado? O que foi que a gente não fez de maneira correta, que a gente vai melhorar para o próximo ciclo, para o próximo mês. Então, essa miopia no resultado de curto prazo é legal, deu certo, boa, mas não para analisar com o time o que vamos repetir, o que vamos descontinuar. Então, tem que ter essa percepção mais minuciosa. Não é só não bateu a meta, é porque não bateu a meta. E não é só bateu a meta, é porque bateu a meta. Então, Exato. discutir e entrar nesses detalhes sempre. Isso aí é um negócio muito importante. Eu sempre falo para as pessoas, os empresários, né? Acabam contratando a gente aí.
E eu falo, cara, a gente trabalha com data driven, ações baseadas em dados. Sem dados, seu negócio não vai pra lugar nenhum. Aí eu pergunto pro cara se ele sabe o ticket médio, ele não sabe me responder. Primeiro não sabe responder o ticket médio. Aí já começa, já fico preocupado. Falo, tá, e quantas vendas você fez no mês? Ah, eu acho. Eu acho, não tem dados, não tem informações. Entendi. É complicado. Lucas, hoje, já pensando no Lucas de hoje, com a tua empresa, com o teu negócio, qual é o seu maior medo? Maior medo, cara. Meu maior medo, é, olhando como empresa, né? Vamos falar como empresa. Cara, meu maior medo é. Mas é só um medo, tá? E quando é medo, não é que vai acontecer. É Exato. eu não conseguir seguir com a minha missão, com o meu propósito. Eu tenho um propósito muito claro, que é uma imagem que eu criei, e eu falo isso, eu ser, já falei isso em outros momentos, outros podcasts também que eu estive sentado. Minha visão é chegar lá com meus 70 anos, grisalhinho já, e meus filhos me reconhecendo por ter sido um grande professor, um grande educador. Também sou professor hoje de pós-graduação, então se os meus filhos me reconhecendo. O meu medo é ter alguma coisa que aconteça no caminho que impeça isso. Esse é o meu maior medo. E creio, tenho muita fé que não vai nada acontecer que dentro da minha visão de homem, né? Mas não sabemos os planos de Deus, enfim, mas essa é a minha visão. Meu maior medo é acontecer algo que impeça isso, porque minha visão realmente lá de futuro é tá aquele senhor grisalho na frente e meus filhos fazendo uma plaquinha de condecoração e falando, pai, você foi um exemplo para nós e você ajudou outros empresários, você ajudou a gerar empregos. Então, meu maior medo é que isso não venha acontecer no futuro. Acontecer alguma coisa que impeça isso. Top. Na tua trajetória de vida, aí pode ser vida empresarial, o que você achar melhor, tá? Fica à vontade. Qual foi a lição mais valiosa que você teve? A lição mais valiosa que eu tive, cara, não é sobre bens, não é sobre riqueza, não é sobre as coisas daqui, é sobre as coisas do céu. Essa foi a maior lição que eu tive e de uns anos para cá, literalmente mesmo, tenho mergulhado nisso, entendido que o que precisa para esse mundo aqui, Deus vai prover para os meus filhos, vai prover para mim, não vai deixar a desejar. Então, a maior lição que eu tenho é tudo que fizer, faça como se fosse para o Senhor, faça como se fosse para Deus. Então, eu tenho, de fato, entendido muito isso. Aprendi muito também a questão de ambientes que eu tinha que abandonar para seguir, de fato, uma frase que o Tony Robbins, eu ouvi do Tony Robbins, uma vez ele fala o seguinte, se eu li ou se eu ouvi, para o menino nascer, para o homem nascer, é necessário colocar o menino para dormir. Ou seja, para eu desenvolver esse lado mais de hombridade, de mais esposo, pai de família, eu tenho que deixar alguns ambientes que me despertavam aquele menino, aquele adolescente que não condiz mais com a realidade que eu estou hoje. Então, realmente, largar alguns ambientes, deixar algumas amizades de lado, deixar alguns grupos de WhatsApp, hoje na linguagem mais atual, é uma grande lição que eu tomo. E não ficar lá por conivência, ficar, não, decido não fazer mais parte, é uma decisão que eu tomo, meu caminho é outro. Hoje, meus melhores amigos, de verdade, eu posso dizer com autoridade, são Joaquim e Manuel, meus dois filhos. Cara, eu passo tempo com eles, meus finais de semana são com eles, não sinto falta, necessidade de estar em outros ambientes com amigos, não negligenciando a amizade, jamais. É importante ter amigos, sim, mas é uma decisão. A grande lição que eu tive é seus principais parceiros, principal relação que você precisa ter com a tua família dentro de casa. O mundo lá fora é esporadicamente. Se você passa mais tempo lá fora que dentro da tua casa, você está totalmente agindo de maneira equivocada. Então, foi as grandes lições que eu tive. Faça tudo como se for feito sendo para Deus, para o Senhor, e você será bem recompensado por isso também. E passe mais tempo dentro de casa. Se você se sente mais feliz fora de casa do que dentro de casa, você precisa rever ali seus conceitos. Show. Mandou a Foi isso. braba, hein? Essa aqui já sabe, né? E Foi de graça, nem cobrou pra falar, viu, pessoal? Então, tá doido. Mano, o que que é sucesso pra você? sucesso é estar nas mesas como essa. Se eu tô aqui hoje batendo esse papo com você, se eu tive o convite vindo de você, é um sucesso para mim. Fala, cara, tem alguém que reconhece meu trabalho, tem alguém que me convida para sentar à mesa. Sucesso é você poder estar almoçando com o teu filho, com a tua filha. Quem tem filho, eu tenho dois filhos, com a tua esposa todos os dias. Isso é sucesso para mim, cara. E graças a Deus eu tenho esse privilégio de levar meu filho pro colégio, de buscar, ter uma esposa que também dá esse suporte nesse sentido, quando eu não posso, vai. Mas isso é sucesso para mim, cara. Você ter Top. tempo de mesa com os teus filhos, poder jogar uma bola com ele, poder estar em mesa assim contigo como eu tô hoje, isso é sucesso para mim. É muito bom, é isso, cara. É muito importante, né? Desde quando a gente se conheceu, eu até arrepiei, pô. Arrepiei.
No dia que a gente se conheceu, eu falei, cara, eu curti muito a tua palestra. Falei, caraca, mandou uma braba, mano. Esse cara tá aqui, né? Mentira. Né? A gente acaba não conhecendo Foz do Iguaçu, eu não sei. Eu moro aqui tem pouco tempo, né? Mas é um pouco difícil de conseguir conectar com as pessoas. Não sei o que é que tem aqui. Quem sabe, né? Deus tá na frente aí e mude essas coisas aí. Mas eu vi lá, eu falei, esse cara, tem alguma coisa diferente no Lucas. Isso é importante, né? Quando a gente vê, e aí quando eu faço essa pergunta, normalmente eu faço essa pergunta justamente para entender o que que a pessoa pensa. O que que é sucesso? Tem muita gente que fala de dinheiro. Sucesso para mim é conseguir ter o carro dos sonhos, a casa dos sonhos. E eu sempre falo, sucesso para mim, eu pego até a foto, eu pego a foto da minha esposa, minha filha, isso aqui para mim é sucesso. Não tem dinheiro que paga, irmão. Não tem, as pessoas não... Tem muita gente que não entendeu ainda, Lucas, isso. Estão focados no. É porque ainda não entendeu muitas coisas, né? Estão focados no aqui, no agora, mas o aqui agora pode nem existir. E aí, para onde você vai? Aonde você vai passar a tua eternidade? Isso é muito forte, cara. E essa é uma das minhas maiores preocupações, tá? Isso aí nós estamos entrando em outra seara aqui muito mais profunda, Sim, mas que nunca se viu tanto a palavra ser pregada dentro de empresas como atualmente. Isso é muito bom e muito importante. Então, quebrando aquele paradigma de religiosidade, não é uma verdade que eu acredito e sim, eu preciso me posicionar em relação a ela. Então, entender realmente que isso tem que ser levado com toda a força. é, Isso que nós estamos falando aqui agora. Tem que ser exato. Não, falado e mas disseminado. isso aqui nasceu disso, cara. Tanto é que o primeiro episódio foi com o meu pastor, justamente pensando nisso. Não tem como vir aqui falar da trajetória sem falar de Deus. Uma hora ou outra vai sair. E é importante, é meu maior medo. Você falou do seu medo. Meu maior medo é chegar no dia e ouvir aquela voz falando, a parte de mim. Esse é meu maior medo, cara. E aí vou corroborar com isso também. Não sei se alguém já teve oportunidade ou já leu, vai lembrar, quando você lê o livro de Reis da Bíblia, cara, quanto reis você observa que, e aí vem, né? Não fizeram o que era bom aos olhos de Deus e fracassaram. Esse é um grande medo que eu tenho. É, De, de ter, como eu falei, esse caminho mais aberto e não pelo estreito, enfim, como eu falei, a visão que eu tenho para o futuro é acontecer algo que me desvie disso. Então, vigiar constantemente, esteja sempre alerta e tudo mais para que não seja desviado do caminho. Então, quando você lê o livro de Reis, você vai observar quantos reis fracassaram, que tiveram nas mãos aí toda a oportunidade, mas acabaram não fazendo o que era bom aos olhos de Deus. Nós, como homens, como falhos, como pecadores, como errantes, muitas vezes aí, quando você lê aquilo, você fala, caraca, eu preciso ter isso aqui mais ao alcance dos olhos, preciso me policiar mais, me cuidar mais, para que a minha geração, que são os meus dois filhos hoje, quem vem após eles, não sejam impactados por isso também. exatamente. E é uma coisa que eu levo para a vida e eu falo para as pessoas, meus mentorados, meus clientes, amigos, colegas. Cara, melhor é o fim das coisas do que o início. Porque só aí a gente vai saber se realmente a gente foi fiel. Você casou com a tua esposa. Você só vai ter certeza da fidelidade a ela lá no final. Quando tudo A for mesma consumado. coisa com Deus, cara. Você só vai saber se você realmente foi fiel. No final, você falou de líderes, grandes líderes da Bíblia. Você sabe que no início, cara, Davi, segundo o coração de Deus. Mas e o fim? Salomão. E o fim de Salomão? Então a gente começa a analisar. Não adianta começar só bem. Tem que terminar bem. Exato. É pro- E esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio de todo mundo, né? Então você vê, chegar no topo da montanha é fácil, se manter lá, meu irmão, que é difícil. Né? Então trazendo para isso é muito importante. E, Sentido. e é sobre isso. Tem que vocês precisam entender isso. Cara, falamos de muita coisa. Erro, acerto, dificuldades, né? Alguns conselhos também você passou aqui, lições valiosas, muito importante. Uma coisa que eu sempre deixo aí mais pra finaleira, que é pra gente com chave de ouro. Às vezes a pessoa que tá nos assistindo, ela não tem ideia de como começar, do que vai fazer. E aí eu sempre venho com uma pergunta que não vou fazer agora, eu vou fazer depois. Só pra vocês ficarem à vontade. Mas qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida? O melhor conselho que eu recebi foi de um mentor meu. Eu estava no banco ainda, ele falou: fecha o livro e vai para ação.
Porque eu tenho a tendência, dentro de um padrão de comportamento, a querer me aprofundar muito e ter uma incitabilidade, uma proatividade um pouco quase nula. Então, se eu não for rápido ali, eu acabo não colocando em prática. Então, o maior conselho que eu tive dessa visão empresarial, tô falando, Sim. foi fecha o livro e vai para ação, cara. Vai empreender. Se você não quer estar no banco, não está feliz, pede demissão, aumenta a empresa e vai. E aí eu lembro exatamente da tarde, que era a ligação, que a gente estava numa ligação ali. E eu falei, cara, vou fazer isso. Vou parar, já sei, já tenho um nível necessário para o momento, não quer dizer que eu vou parar de aprender, mas para o momento é o suficiente. Daí eu fui lá, tomei decisão, pedi demissão do banco, empreendi e estou aí hoje falando. Foi Olha um aí. bom conselho que eu tive Que bom. no mundo empresarial. Show demais. E agora, então, para finalizar, qual o conselho que você deixa para quem está iniciando, quer iniciar, ou então já está nessa caminhada? Primeiro de tudo, olhe para si mesmo. Às vezes você tem um talento em você que nem você reconheceu ainda. E esse talento ele vai, de fato, te posicionar e trazer uma leveza na tua decisão. E não fique em cima do muro. Um dos principais conselhos que eu tive e recentemente, inclusive, uns 2, 3 anos atrás, o apego anula propósito. Então, às vezes, está muito apegado onde você está muito apegado, às vezes, a um bem material. Lembra que eu falei que eu vendi um carro para ir para os Estados Unidos fazer uma formação? Se tivesse pegado, não, mas é meu carro, meu xodó. Eu falei, cara, não desapega. Então, desapegue de algumas coisas que você precisa desapegar hoje para conseguir acessar um próximo nível na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Talvez você precise desapegar de algumas amizades, alguns ambientes. Talvez você precise desapegar de um lugar que você está para acessar outro que realmente vai te nivelar. Talvez você precise desapegar de algo que você tem para aprender alguma coisa nova. Talvez desapegar de uma formação que você está ali, não está conseguindo ter resultado, para ir para algo que realmente você tenha apreço, que você gosta de fazer. Enfim, desapegue. E um último conselho é: faça o que tem que fazer. Faça o que você gosta. Desenvolva essa maturidade. A analogia que eu uso para fechar é assim como uma mãe que tem um filho, se vê o filho chorando de madrugada, ela não vai colocar a cabeça no travesseiro e falar: amanhã eu vou ver o que está acontecendo. Então, na hora, levanta e faz o que tem que fazer. Então, no mundo empresarial também é isso. Faça o que precisa ser feito. Maturidade é isso. É você entender que tem coisas que você não gostaria de fazer, que você preferia estar fazendo outra coisa. Mas faça o que precisa fazer, que realmente você, sendo constante, também tu vai ter resultado. Show, top demais. É isso aí, Lucas. Infelizmente, né, o nosso tempo é curto. Já Mas passou uma hora? já foi Meu Deus. uma hora, né? O negócio aqui anda, parece que o tempo acelera. O Rodrigão aperta lá o botãozinho de acelerar no tempo, né? Mas é isso aí, Lucas. Obrigado, cara, por você ter aceito aí o convite, vir compartilhar um pouco da tua trajetória, né? Responder as perguntas, né? Deixar aí lições para as pessoas que estão assistindo, né? Conselhos valiosos também, que eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir esse podcast vai ter um destravar em algum momento, de alguma coisa. A gente sabe que a semente está plantada, está lançada. No momento ela vai germinar, vai crescer. Então, obrigado por ter aceito, disponibilizado seu tempo também. Tamo junto, que precisar. E, pessoal, embaixo aqui, ó, vou deixar o arroba do Lucas, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, coloca o nome da outra pessoa de outra pessoa que você gostaria de ver aqui no podcast. E é isso aí, Lucas. Deixa a palavra contigo. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Tamo junto. Agradecer, obrigado a vocês que nos acompanharam aqui. E como o Alisson falou, compartilhe com mais pessoas, dissemine esse conteúdo. Talvez, se for importante para você, pode também somar aí na vida de outro empresário, outra empresária. Então compartilhe, dissemine o mais que você puder. Siga sempre todos os episódios aqui do Trajetória. Tenho certeza que vai somar muito aí com a sua trajetória pessoal e profissional. E agradecer a você, Alisson, pelo convite, por confiar aqui no meu trabalho também. Estávamos já há algum tempo buscando esse momento e creio que foi no momento certo. E agradecer muito, gratidão mesmo, que Deus siga abençoando você, a sua trajetória, cada pessoa que senta aqui possa ser de fato também ser uma semente aí na vida de outras pessoas e seguir em frente. Teu propósito é bacana e é só daqui para frente. É Fechou. isso. Tamo junto. Fechou. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima.